Olá, boa noite. Muito boa noite, pessoal. Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite. Atrasei um pouquinho, proposital, como hoje é feriado, para a grande maioria. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live ao vivo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação. Vamos lá. Bom, hoje eu não vou demorar muito, vai ser uma live bem rápida, mas uma live bastante profunda. Nós falaremos sobre tempo e propósito, né? É um tema bastante pertinente para o momento que nós estamos vivendo, né? Nos dias de pandemia, de correria, de loucura, enfim. Mas é um tema bastante pertinente. Quando nós falamos de tempo e propósito, nós precisamos meditar um pouquinho sobre nós. E nessa live de hoje, eu vou trazer aqui como biografia, né, duas referências, ou até três, mas a princípio duas. Eu trarei eu trarei o próprio Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, que eu gosto muito e acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, que nós falaremos aqui hoje. E também, obviamente, trarei um grande clássico, o doutor da igreja, Santo Agostinho, que tem muito a ver, né, a filosofia agostiniana, que tem muito a ver com o que nós falaremos aqui hoje. Então, pessoal, quando nós falamos sobre tempo e propósito na nossa vida, é muito importante nós pensarmos, né, e aqui, quando eu falo de tempo e propósito, isso abrange a vida como um todo, a carreira e tudo, né? Nosso papel como esposo, seu papel como esposa, seu papel como filho, como pai, seu papel como profissional, seu papel como uma pessoa que limpa o chão da empresa ou uma pessoa que é um CEO de uma empresa, independente da sua função ou do seu cargo. Mas quando nós falamos de tempo e propósito, isso contempla toda essa atmosfera humana. Quando nós falamos disso, é indispensável que nós meditemos sobre o nosso autoconhecimento. Tem sido na moda, né, tem estado na moda falar muito sobre autoconhecimento, que as pessoas, né, o mundo fala isso a todo instante, que você, que eu, somos um acumulado de experiências na nossa vida, um acumulado de vivências, de histórias, de imagens que nós passamos e olhamos e somos isso com o decorrer do tempo. Mas Santo Agostinho, com sua imensa sabedoria, e você que está aqui ouvindo pode não, mas eu não sou católico, mas eu não sou cristão, não tem problema se você não é católico, se você não é cristão, pouco importa. Mas você é alguém inteligente, alguém que quer aprender. Então esse é o objetivo de hoje. Santo Agostinho foi um doutor, né, à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo, que hoje é uma referência, inclusive para cursos de filosofia no mundo inteiro. E Santo Agostinho sempre falava, né, que nós, seres humanos, quando nós falamos e queremos nos autoconhecer, é muito importante que nós nos esvaziemos de tudo aquilo que vem de fora. Rafael, mas como isso? Então, quando você precisa imaginar ou pensar em quem você é extremamente importante que você olhe para dentro de si e medite e tire tudo aquilo que o influencia. Então, muitas das vezes nós temos na nossa cabeça imagens ou coisas que nós vivemos e criaram marcas em nós, as quais nós carregamos. Eu vou dar um exemplo aqui, claro. Pessoas, por exemplo, que viveram num ambiente, numa família, num ambiente familiar, cresceram bastante traumático. Pessoas que os pais, que via pai batendo na mãe, existe isso. Né? Pessoas que viam irmãos batendo, irmãos usando usuários de droga, pessoas que passaram histórias bastante traumáticas na infância ou na adolescência, ou até mesmo aqueles que passaram fome, tiveram situações complicadas, mas também outros casos bons. Muitas dessas pessoas acreditam que essas imagens, isso que elas viveram, é o que traz o significado para aquilo que elas são, em termos de autoconhecimento. E Santo Agostinho ele quebra essa mística.
Ele diz que você, ser humano, é algo tão sagrado, é algo tão bonito, é algo criado pelo sagrado, algo tão íntimo, algo tão único, algo tão exclusivo, incomparável, que a sua beleza transcende o entendimento humano, porque você é filho ou filha de Deus, é imagem e semelhança dele. Então, quando você é filho ou filha de Deus, você não é uma criatura qualquer. E, independente da sua religião, presta atenção nisso, é muito importante. Quando você se assume como filho ou filha de Deus, automaticamente, tudo aquilo que marcou, que passou pela sua vida, que passou pela sua mente, não determina quem você é. E não determinará. Então, se você hoje está aqui me ouvindo e tem uma vida, nasceu aqui no Brasil, cresceu, desenvolveu sua história, se você nascesse na África, numa situação totalmente diferente, num ambiente diferente, a sua essência não mudaria. Aquilo que você é não mudaria. Então, preste atenção. O que você acumula na sua história não vai determinar, de fato, a sua essência como ser humano. Por isso, quando nós falamos de autoconhecimento, e o tema de hoje, que é tempo e propósito, é muito importante que você se conheça e que você saiba que aquilo que você é fruto de algo muito maior, que Deus o criou, que Deus, né, como diz aquela música, o poeta, quando Deus me desenhou, ele estava namorando, né? Deus o desenhou, Deus o criou cheio de amor. Então você não tem como você dizer que tudo aquilo que você desenvolve de habilidades na sua vida, que tudo aquilo que você desenvolve na sua vida como características, elas são frutos do que você também, somente frutos das etapas que você viveu. Então é muito importante, e preste atenção nisso, hoje eu meditava muito sobre isso, quando nós seres humanos passamos por situações na nossa vida pessoal, profissional, de empreendedor, difíceis, o que acontece? Nós, ou até mesmo uma situação de queda, né, que nós caímos, situações complicadas, nós paramos e nos refazemos. Nós enxergamos, nós damos novo significado ou queremos rever aquilo que nós somos. E nesse ato de rever, nós nos esvaziamos daquelas certezas. Santo Agostinho dizia que nós esvaziamos disso que nós vemos, de que nós acumulamos, e olhamos para o nosso eu interior, onde só temos nós, espírito, corpo. E muitas das vezes nós estamos afastados da nossa alma. A nossa própria alma nós não conhecemos porque nós estamos tão apegados a situações, a fatos, a histórias, a paradigmas que nós vivemos na nossa história, que nós deixamos de entender e não nos conhecemos. Eu vou ler aqui um trecho, inclusive super importante, de Santo Agostinho, que ele diz, né, que a alma humana tem um movimento extrínseco para fora, em direção de algo. Então nós, seres humanos, automaticamente, todo momento nós estamos projetando algo na nossa vida que traga sentido para dentro de nós. Então, talvez, né, aqui se nós olharmos até, foi feita uma pesquisa na França, há mais ou menos 11 anos, e hoje creio que seja pior, onde nessa pesquisa, para falar um pouco sobre o sentido da vida, foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas, e o resultado da pesquisa mostrou que 89% das pessoas consultadas, elas admitiram que na vida delas, elas precisavam de algo para trazer sentido para a vida delas. Algo de fora, algo. E o restante, né, esses 11% das pessoas falavam que não, que isso estava dentro delas. E depois foi feita também uma pesquisa parecida com isso na Universidade de Johns Hopkins, isso há mais ou menos 5 anos, onde o resultado foi feito pelo Instituto Nacional de Saúde Mental. E ele dizia o seguinte: as pessoas foram perguntar o que elas consideravam mais importante para a vida delas. O que essas pessoas tinham como essência, mais importantes. E 16% dessas pessoas responderam que era ganhar dinheiro. E 78% das pessoas responderam que era encontrar um propósito para a vida delas. Então veja, o nosso tema de hoje é tempo e propósito. Numa pesquisa simples, numa amostra simples, de 5 anos, na cidade americana, 78% das pessoas já tinham a carência de encontrar propósito. E hoje eu trago para vocês dizendo que Santo Agostinho, na filosofia agostiniana, Santo Agostinho nos diz que esse propósito ele está dentro de você, que ele não está fora, porque Deus criou isso em você. Porque ele vem no seu DNA, ele é seu, e ninguém vai ter esse propósito, ninguém vai ter essa missão. É por isso que muitas das vezes nós temos que tomar muito cuidado quando nós projetamos algo na nossa vida pessoal, sonhos,
promessas que nós construímos e achamos que por pessoas que viveram vidas parecidas com a nossa não deram certo, que nós também não vamos dar. Então veja bem, não tem como, porque as histórias são diferentes e Deus desenhou você de uma maneira diferente. Outra coisa muito importante, Santo Agostinho dizia que o verdadeiro autoconhecimento serve para que, sabendo quem você é, você ache pela sua própria natureza quem você é. E que você não determine quem você é pelas coisas que você acumula na sua alma, ao redor da sua vida. O grande problema nós, como seres humanos, é sempre estar olhando para fora e olhando pouco e meditando pouco para dentro de nós. E, inclusive, Sócrates também dizia isso. A melhor maneira de promover o autoaperfeiçoamento é por meio de um autoexame. E é apenas através deste reencontro consigo que se torna possível renascer da própria consciência, da parturiação, do desejo à própria luz. Apenas aquilo que é decidido de dentro para fora é autêntico e pode nos libertar. Efetivamente, na posse da verdade, consiste uma operação não apenas vital, mas pessoal. Então, pessoal, tudo aquilo que, somente o que a gente enxerga, Sócrates, Santo Agostinho, somente aquilo que nós, e também Viktor Frankl na psiquiatria ou na escola, onde ele falava, no seu estilo, na sua escola, onde ele colocava o tema, que é algo bastante discutido pelos psiquiatras, inclusive, onde ele diz, deixa eu pegar aqui para vocês, a logoterapia, Todos esses três conceitos que são seculares, digamos, ele é muito importante para a gente entender o que nos move no dia a dia como seres humanos. E outra coisa muito importante, pessoal, uma coisa muito importante como o autoconhecimento, tem a ver com o tempo e propósito, é você não se acusar. Muitas das vezes nós, como seres humanos, nos acusamos por coisas que fizemos nessa vida de errado e achamos que isso determina também quem nós somos. Ou muitas das vezes nós vivenciamos, ouvimos histórias da nossa família, como eu comecei aqui no começo da live hoje, mencionei, de situações traumáticas que também nós entendemos que isso determinará quem nós somos. Então, mais uma vez eu te peço, para você determinar nessa noite, o seu tempo e o seu propósito nessa vida, eu convido você a jogar fora tudo aquilo que está dentro de você, quando você pensa em você, que você pensa no seu autoconhecimento, e que você traz acúmulos de situações que você viveu. Que você olhe para dentro, que você se esvazie de tudo isso. E que você entenda que existe um João, que existe um Pedro, que existe uma Maria, que existe uma Fernanda, que existe um Rafael, que existe um João, ali, que ele é feito pelas mãos de Deus, na sua genuinidade e na sua autenticidade. Tome cuidado com o que nós ouvimos nos últimos tempos, em que as pessoas são acúmulos de coisas. Não. O sujeito, a pessoa, o ser, ele é muito especial, ele é muito precioso. Então ele precisa de fato entender quem ele é. E indo agora para um campo de propósito, eu gosto muito desse tema do tempo e propósito porque ele dá inúmeras situações. Muitos de nós vivemos a nossa vida tocando. Tem uma peça teatral, uma dramaturgia, mas que também foi traduzida em filme, que é o filme de Lisbela e o Prisioneiro, que foi escrito em 2003. É uma comédia romântica dirigida por Guel Arraes e ela é inclusive uma peça de teatro de Osmar Lins. E eu me recordo desse filme, eu não li o livro, eu me recordo desse filme que ele dizia o seguinte: o ator principal do filme, ele falava para a mocinha, quando o personagem principal contou para a mocinha porque ela andava pela vida dela perseguindo um zeppelin iluminado, esse zeppelin iluminado, e ela respondeu para ele, olha, eu ando, ela respondeu para ele, eu corro atrás desse zeppelin iluminado há muitos anos e eu não sei mais voltar para casa. E desde então, o meu destino de vida tem sido correr atrás do zeppelin iluminado. E isso ilumina a minha vida. Então veja bem, o personagem pergunta para a mocinha por que ela tem vivido a vida dela sempre correndo atrás desse zeppelin iluminado. E ela responde que o porquê é que desde quando ela saiu da casa dela, ela começou a fazer isso e desde então a vida dela tem sido correr atrás desse zeppelin iluminado.
Então veja bem, quando nós trazemos isso para a nossa vida, quantos de vocês ou de nós temos vivido a nossa história correndo atrás de um zeppelin iluminado? Temos vivido o nosso dia a dia correndo atrás de novidades, de coisas que surgem, de coisas temporárias. Somos movidos por situações, por emoções do dia a dia, que quando nós enxergamos, passaram-se anos, decisões foram tomadas, circunstâncias medidas, e nossa vida levou dessa maneira, deixamos a vida levar por esse zeppelin iluminado, mas esquecemos que dentro de nós, como propósito, como ser humano, como filho ou filha de Deus, existe algo muito maior, que a nossa vida aqui ela tem que ter um propósito. O meu propósito não pode simplesmente correr atrás dos zeppelins iluminados da vida, porque eles passam, e no fim do dia nossa vida foi, e o propósito nós não entendemos. E muitas pessoas anseiam para entender o seu propósito nessa vida. É onde entra aquele vazio. Veja, muitas pessoas começam a ter aquele vazio no domingo, à noite, ou no dia de descansar, porque tudo aquilo que elas acumulam durante a semana vai inibindo esse propósito, e quando ela não tem mais nada para isso, acabou, a mente está vazia, não tem propósito, não tem meta, não tem objetivo, e aí a pessoa para, mas o que eu estou seguindo o quê? Eu estou seguindo o meu emprego hoje, que amanhã pode ser um outro emprego, eu estou seguindo a minha obra que eu estou fazendo para construir essa casa, que amanhã eu vou construir outra, e que amanhã eu vou fazer outra coisa, e a minha vida vai passar, e o tempo vai passar e vai ser assim, ou outras pessoas que se aposentam e ficam perdidaças, sem pé, sem chão, porque elas não sabem o que na vida delas, qual o sentido, qual o propósito, ou outras que vivem andando para lá e para cá, ou pessoas que estão sempre mudando de rotina, mudando de emprego, mudando de alternativas, para encontrar em algo um propósito para a vida delas. Ou muitas pessoas que muitas vezes colocam também o propósito da vida na carreira. E se frustram. Hoje mesmo na minha caixinha, pessoas falando, né, sobre carreira, a gente cria um romantismo na nossa vida profissional, e eu posso afirmar com propriedade porque eu era assim, a gente cria um romantismo em que a gente encontra a nossa razão de viver na nossa vida profissional, e não tem nada a ver, porque a nossa vida tem que ser muito maior do que a nossa vida profissional, que é só uma parte disso. Outra coisa muito importante, né, quando nós falamos de tempo e propósito na nossa vida, e eu vou trazer para vocês um pouco de psiquiatria, de psicologia, da escola de Viktor Frankl, como eu mencionei para você, que é da logoterapia. Viktor Frankl, esse psiquiatra austríaco, se vocês puderem, pesquisem, leem sobre ele. Ele é autor de um dos maiores best-sellers, sensacional, que é O Sentido da Vida. É um best-seller que, inclusive, ele nem queria colocar o nome dele quando esse livro foi escrito, para que ele não mostrasse, para que ele não aparecesse, mas daí as pessoas não iam ter credibilidade no livro, então ele escreveu o nome dele. Mas Viktor Frankl é um psiquiatra que viveu nos campos de concentração há muitos anos, né, óbvio, né, na época lá de Hitler. E quando ele foi levado nos campos de concentração, os judeus, né, para quem conhece, para quem já assistiu filmes, eles não tinham uma caracterização, um nome, o RG, o green, não sei o que lá, o green, o blue card, seja lá o que for, a identificação não existia, passaporte, se você era um médico, especialista, se você era VP, se você era, não interessava, foi tudo jogado fora, você não era mais nada. Dentro do campo de concentração você era simplesmente um macacão e um número, só isso. E ele falava da dificuldade dele, como eles, as pessoas que estavam nesse campo de concentração, e ele sendo um psiquiatra, como eles viviam enxergando aquilo com comidas limitadas, nem comiam, passando o ápice do ápice da vulnerabilidade humana. E como ele conseguiu sobreviver a isso, e ele saiu de lá com vida. E ele conta, e morreu recente, mas teve histórias dele, e ele diz para nós como ele conseguiu viver isso. E ele só conseguiu viver isso. E ele mostra que as pessoas, pouquíssimos, que conseguiram viver nesses campos de concentração, foram pessoas que tinham muito claro na vida delas os porquês, os propósitos. Veja bem, então nós precisamos ter claro na nossa mente os nossos propósitos, o nosso porquê. Que esse porquê seja, talvez, que você queira conquistar na sua vida pessoal, não sei, alguma coisa, que você queira na sua vida pessoal ser alguém a favor do outro em algum tema, se você quer na sua vida pessoal ser lembrado, né, daqui 70 anos, lá no seu velório, no seu funeral, que as pessoas lembrem de você por algo, você precisa começar desde já a desenvolver
a desenvolver um propósito na sua vida. E esse propósito, ele tem que ser algo que vai fazer com que você encare todos os seus cômodos do dia a dia. Como funcionam esses cômodos? Viktor Frankl, no campo de concentração, teve que encarar muitos cômodos, de maneiras que transcende o entendimento humano. Mas ele sabia que ele precisava sair daquele campo de concentração e escrever algo e colocar lá a logoterapia dele. Ele precisava colocar algo acima para isso. Ele precisava deixar algo para a humanidade. E com base nisso, ele conseguiu encarar todos os cômodos. Diariamente, ele olhava para o trabalho dele e a força que ele desenvolvia, olhando para o trabalho dele, essa fortaleza que ele criava, era o combustível para fazer ele viver um dia a mais, para encarar a esperança de que ele sairia dali um dia e teria a possibilidade de escrever algo, a possibilidade de contar aquela história. Então, voltando aqui para a nossa realidade, e agora também trazendo um pouco do tempo, independente da sua religião ou sua crença, nós temos um livro do Eclesiastes que diz que para tudo na nossa vida há um tempo debaixo desse céu. Tempo para morrer, tempo para nascer, tempo para chorar, tempo para rir. E assim é a nossa vida humana. Nada é duradouro. Se hoje nós estamos no momento de rirmos muito, calma, não querendo ser pessimista, mas vai ter momento de chorar, logo, logo. E se você tem um momento de chorar, vai ter um momento de rir, logo, logo. Porque essa é a vida. E nós, como seres humanos aqui nessa terra, não podemos esquecer que aqui nosso tempo é limitado e que nós precisamos, o quanto antes, entender qual é o nosso propósito nessa vida. Sem ser poético demais. Talvez o seu propósito seja você ser um profissional de qualidade. Talvez o seu propósito seja você ser um pai exemplar. Talvez o seu propósito seja você ser uma pessoa que vai levar para os outros um conceito de esperança. Talvez o seu propósito seja você só ser ali, né, aquele capelão, ou você ser daquela igreja pequenina, ou talvez o seu propósito seja você, de fato, simplesmente passar ali e cozinhar no refeitório para as pessoas. É um propósito bonito e louvável, mas o mais importante nessa noite é que você entenda o seu propósito nessa vida. Você precisa ter, e a gente só consegue desenvolver isso, a gente só consegue aguentar os obstáculos da nossa vida com o olhar da fé quando nós entendemos onde nós queremos chegar, onde nós traçamos como meta, onde nós vamos buscar. Então, se você que está aqui me ouvindo hoje está desempregado e sua meta é trazer para sua família um sustento melhor, trazer uma condição melhor, coloque essa meta e busque e todos os seus cômodos de portas de empregos que pessoas que não queiram contratar você, pessoas que talvez falarão que você não está qualificado ou qualificada, você vai ter que superar todos esses cômodos porque você já tem claro o seu propósito, o seu porquê. Se você que está aqui me ouvindo hoje e tem tido uma situação frustrada nos últimos tempos, até mesmo por esse tema de quarentena, ou até psicologicamente está abalado ou abalada, tem sentido, né, uma pessoa muito inferiorizada, eu convido você a refletir o seu propósito nessa vida. Você já pensou sobre isso? O que você veio a esse mundo para fazer? Ah, mas eu não sei. Não tem problema. Como eu falei aqui no começo, como Sócrates, como Santo Agostinho dizia, se esvazie. Para de achar que o seu propósito nessa vida ou que o seu autoconhecimento é um acúmulo de coisas, de vontades, de um carro, de uma casa, da busca, do não busca. Você é algo muito maior do que isso. Muito, muito, infinitamente maior. Então, quando você se esvaziar dessas figuras que completam a sua mente, você entender você entender quem você é, as suas fortalezas, as suas habilidades, aquilo que você precisa ainda desenvolver para criar mais fortaleza, automaticamente você vai criar essa fortaleza, você vai ter essa autoconsciência. Próximo passo é com o tempo. Você não vai se questionar, você não vai entrar numa lamuriação, num sentimento de culpa, quando você tiver muitas portas fechadas, porque você vai, depois de se autoconhecer, entender os seus propósitos de vida, os seus objetivos, as suas metas, e automaticamente tudo aquilo que vai acontecer para você chegar lá será algo que muitas vezes servirá como combustível, ou talvez servirá como algo para que você se incomode e ainda retome com força e energia
a sua missão. Como eu falava aqui agora há pouco, o momento em que nós reencontramos o nosso propósito são os momentos que nós passamos por vulnerabilidades. Quando nós estamos à beira de perder algo, quando nós tomamos decisões que têm consequências cansativas, pesadas, é aí que nós olhamos para interiormente e falamos, peraí, eu não sou isso. Eu estou deixando me levar pela ansiedade do meu querer algo. Eu sou maior do que isso. E aí é onde nós reencontramos esse sentido e colocamos nossa vida nos trilhos novamente. Tá bom? Então, quando nós falamos de tempo e propósito, é vital que você entenda isso. Que o seu propósito depende de um objetivo de vida para você. Um objetivo maior. E esse objetivo pode mudar a todo momento. Você pode ter um objetivo agora, depois criar outro, mas tenha sempre objetivos. Por mais que eles pareçam distintos, por mais que eles pareçam distantes de você, os tenha sempre esses objetivos na sua vida. E outra coisa importante, para você alcançá-los, você precisa, assim como Viktor Frankl, lá o psiquiatra no campo de concentração, que eu usei como exemplo, você precisa entender que para você encarar essas dificuldades do dia a dia, que muitas das vezes querão tirar a sua atenção, irão atrapalhar a sua visão, para você alcançar o seu objetivo secular, eles não podem ser os seus porquês. Eles precisam simplesmente ser aqueles comos que você vai encarar no dia a dia para gerar fortaleza e para alcançar os seus objetivos. E ainda, como eu falava, o tempo. Para tudo há um tempo nessa vida. Então, tenha sabedoria do tempo. Não queira ser escravo do tempo e tampouco o dono do tempo. Porque ao tempo a Deus pertence, mas também a nós será cobrada a administração do tempo. A nós, a você e a mim, será cobrada a nossa gestão do tempo. O que nós temos feito com o nosso tempo? Nós teremos que prestar conta deles. Temos usado o nosso tempo com qualidade? Temos usado o nosso tempo de uma maneira correta? Quem sou eu para julgar? Mas você sabe como você tem usado o seu tempo. Para onde tem caminhado o seu tempo? Ele está alinhado com o seu propósito? O seu tempo está alinhado com aquilo que você tem construído nos últimos tempos? Que você tem construído para que você utilize o tempo agora para alcançar isso? Reflita sobre isso. É muito importante. Um propósito sem administração de tempo é simplesmente um desejo. E o tempo usado sem um propósito é simplesmente perda de tempo. Então os dois caminham juntos, o propósito e o tempo. E um propósito com o tempo, vivendo uma vida em que nós queremos todo momento sermos saciados por vontades, por desejos, por querer sempre estar bem, por querer sempre reclamar, por achar que sempre somos vítimas, por achar que sempre as coisas precisam caminhar a ser fáceis, também é uma ilusão. Veja bem, se você precisa, se você tem a meta, se você tem um desejo, se tem a meta de alcançar algo, você precisa saber, e você sabe disso desde já, que não vai ser simples. E é por isso que esses comos, essas dificuldades que vão surgir, elas serão de fato consistência, robustez, combustível, para você entender que você vai ter fortaleza e você vai alcançar o que você precisa. Não é vender poesia, não é conto de fadas, é só um fato. A gente viveu uma história, nossa geração, a minha pelo menos, em que a gente vivia iludido por coisas fáceis, né? Por contos de fadas, por histórias bonitas, do príncipe cantado, por histórias, né, que no final tudo dá certo, hollywoodiana, né, que no fim tudo dá certo. Mas na prática não é assim. Na prática é duro, é difícil. Mas, sabendo que é difícil, a nossa essência como ser humano é entender que somos filhos de Deus, somos amados, somos preciosos, que nós somos uma joia rara, que nós não somos um Zé Ninguém, que nós somos criados para dar certo, que somos a imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa linda que nós somos, independente da sua religião, só ser imagem dele. Então, não tem como dar errado, não tem como ir para outro caminho, porque é algo tão sublime, tão grandioso, né, que transcende o nosso entendimento humano, tá bom? Então é isso, pessoal, eu queria meditar essa noite sobre isso, tempo e propósito, não vou falar muito. O objetivo de hoje era algo rápido para trazer para vocês, nesses tempos que temos vivido, e ajudá-los a redirecionar a vida de vocês em termos de propósito e de tempo. Queria terminar hoje, e mais um ponto, não seja, né, como a Lisbela, como que andava atrás desse bendito Zeppelin iluminado.
Não deixe que a sua vida tome um rumo que você não seja o maestro dela. Tome as rédeas dela. Eu sei que virou clichê eu falar isso, mas de verdade, tome as rédeas dela, tome a direção dela. Quando você achar que sua vida está indo para uma direção, que o seu projeto não está indo como você queria, não culpe ninguém. Simplesmente volte lá, refaça e ande com o seu projeto. Mas não viva a sua vida correndo atrás de algo iluminado, porque ela vai passar e de verdade você não vai ver o tempo passar e você vai ter que prestar conta do seu tempo. Aliás, ele nos foi dado, inclusive o livre-arbítrio. Então, se nos foi dado o tempo, a saúde, a vontade, não será cobrado isso. Então, como nós temos usado o nosso tempo? E para terminar, eu gostaria de também falar mais um tema de Santo Agostinho, que é muito importante e que tem muito a ver com o que nós falamos aqui hoje. Despojar a sua alma de todos os pensamentos, experiências e acúmulos de coisas da vida, o que acontece é que você deixará de sobreviver, você deixará de existir, mas sobrará você mesmo na sua essência. Então, quando você fizer esse exercício, convido você a fazer ainda hoje de autoconhecimento, se despoje de tudo isso. E aí você vai ver, mas eu sou um pouco do meu trabalho, eu sou um pouco dos meus amigos, eu sou um pouco disso, eu sou um pouco daquilo, eu sou um pouco de onde eu cresci. Se despoje disso. E aí você vai enxergar que você não é mais nada disso. E aí você vai enxergar que você não pertence a nada, mas que você pertence àquilo que Deus o fez, no seu DNA, na sua originalidade. E aí você vai entender quem você é. É necessário, não é um exercício simples, mas quando nós conhecemos quem nós somos, temos uma porta aberta para o tempo, para o objetivo, para o legado que nós viemos a essa vida para fazer, tá bom? Muito boa noite a todos, vamos falando durante essa semana, postarei bastante temas, e na próxima semana eu volto a fazer uma live com mais uma pessoa, vou falar um pouco de empreendedorismo, de case de sucesso de empreendedorismo, e vai ser bem legal. Valeu, pessoal, um ótimo finalzinho de feriado, fiquem com Deus, boa noite, tchau, tchau.